Olá, estudantes do primeiro ano da Escola Monsenhor Valdir. Aqui é a professora Advânia Lopes. Hoje nós vamos trabalhar a nossa revisão de N1 do segundo bimestre. A gente vai relembrar os assuntos que a gente viu. Um dos primeiros assuntos que nós trabalhamos foi sobre os sistemas operacionais. Nós vimos o sistema operacional Linux e vimos o sistema operacional Windows. E aqui vale destacar que a principal característica que diferencia um do outro é que o Linux ele é um sistema operacional livre e o Windows é um sistema operacional proprietário. Depois nós trabalhamos sobre editores de texto. E aí nós vimos quais são as principais utilidades, as principais funcionalidades de um editor de texto, que como o próprio nome já vem nos trazer essa ideia de criar e editar textos, elaborar documentos, fazer trabalhos escolares e acadêmicos, documentos que vão nortear o nosso dia a dia, que são necessários para o nosso dia a dia, seja eles quais forem, elaboração de arquivos personalizados e modelos de documentos para edição. Aí nós vamos trabalhar agora as principais características dos 3 editores de textos que a gente estudou durante essas aulas. Foram eles o Writer, o Word e o Documentos Google. O Writer, como a gente já viu nas aulas anteriores, é um editor de texto de código aberto, distribuído gratuitamente, ou seja, ele pode ser feito download e pode ser copiado, instalado e redistribuído, tudo isso gratuitamente. O Word é um editor de texto proprietário, vem aí na vertente contrária do editor de texto Writer. E para a gente obter esse software, a gente precisa pagar por essa licença, né? Nós vimos também que esse editor de texto, ele faz parte do pacote da mesma empresa que fornece o sistema operacional Windows. Ele faz parte do pacote de escritório da Microsoft. Nos documentos Google, a gente viu que as principais características dele é escrever, elaborar e colaborar em qualquer lugar, pelo smartphone, pelo tablet ou computador, mesmo com acesso remoto, né? Então, mesmo que eu esteja sem internet naquele momento, eu consigo acessar esse documento e consigo fazer as edições, inclusive, né? Ele é um editor de texto gratuito. Com ele a gente pode fazer documentos compartilhados. Então a gente pode fazer um trabalho onde várias pessoas simultaneamente podem trabalhar com o mesmo arquivo. A gente viu também aqui que uma das características desse editor de texto é que ele não tem o botãozinho de salvar, né? Não tem a opção de salvar. Tudo que a gente faz de alterações nesse documento, ele vai sendo salvo automaticamente através da computação nas nuvens. Esse documento criado, né, através de documentos Google, ele é compatível com os demais editores de texto e as características dele são muito similares ao Word. E aí nós vamos aqui visualizar rapidamente, relembrar as interfaces. Observe aqui a interface do Writer, que vem como padrão a opção de sem título 1, quando eu crio um novo documento, e o Word, quando eu crio um documento novo, né, ele vai me dar a opção de documento 1. E o layout, né, toda a estrutura dele, funciona dessa forma aqui, que a gente está visualizando. E aqui, né, nós temos o nosso último editor de texto trabalhado, que tem na sua interface essas características aqui, tá, gente? Nós vimos também, dentro desse nosso trabalho, né, nessas nossas últimas aulas sobre editores de texto, quais são, né, as opções que eu vou ter aqui para formatar o meu texto
aqui disponível na barra de formatação. Essa linha é chamada de barra de formatação e eu vou ter aí de preto o tipo de fonte, vermelho eu vou ter aí o tamanho da fonte, nos ícones aí que estão destacados de laranja, nós vamos ter listas e recuos, esse primeiro, da nossa direita para a esquerda, e a última opçãozinha ali de laranja são os recuos. Por fim, de verde, nós vamos ter as opções de cores. No Word, onde é que isso fica situado? No Word, isso vai ficar situado aí na página inicial, né? E vai apresentar também de preto o tipo de fonte, logo ao lado do tamanho da fonte. Aqui nós vamos ter mais próximos uns dos outros as listas e recuos. E aí, mais ao centro dos marcadores aí, nós vamos ter as opções de cores. Nos documentos Google, eles vão aparecer dessa forma, como vocês estão visualizando. Percebam que sempre a gente vai ter coladinho, vizinho um do outro, o tipo de fonte. Um pouco mais afastado ali nós vamos ter as listas e recuos. Depois, nós vamos ter aqui as opções de salvar o documento. Nós vamos ter aqui, dentro da interface do Writer, o botãozinho ali, né, a opção de salvar. Na interface do Word, nós vamos encontrar ali, ó, onde está marcado, acima do nome arquivo, do menu, nós vamos ter a opção de salvar o documento. E quando a gente estiver trabalhando com os documentos Google, a gente não vai ter esse ícone, não vamos ter esse botãozinho aí. Porque quando a gente estiver trabalhando com documentos Google, nós estamos utilizando aí a técnica de salvar as nossas alterações no Google Drive, nosso sistema de computação nas nuvens. Uma observação aqui sobre as extensões, né? Os formatos dos nossos arquivos. Quando eu estiver trabalhando com o editor de texto Writer, a extensão padrão do meu arquivo vai ser .odt. Quando eu estiver trabalhando com o Word, o padrão dele vai ser doc ou docx. Vai depender da versão que eu estiver utilizando. As versões anteriores, né, a 2010 vão ser .doc. Quando eu estiver trabalhando com as versões Word 2010, nós vamos ter a opção .docx. E onde é que entra aí a questão do PDF, né? O PDF é uma extensão que não pertence mais aos editores de texto. O .pdf, a extensão PDF, ela é uma extensão de visualizador de texto. Então, é uma opção que a gente vai utilizar quando conclui o texto. O texto está concluído, eu não preciso mais trabalhar editando esse texto, ele está concluído. Então, para eu evitar que tenha algum transtorno, né, desse meu arquivo quando eu enviar para outra pessoa, quando eu mudar de máquina, né, quando eu mudar de hardware, quando eu enviar via e-mail ou enviar através de um pendrive, eu fizer algum tipo de compartilhamento desse meu documento, para que ele não saia da minha formatação original, a formatação que eu trabalhei, eu transformo esse arquivo em PDF e ele se torna um arquivo somente para leitura. Ele não poderá mais ser editado. E aí, nesse formato, eu não utilizarei mais nenhum desses softwares, tá?
não vou mais utilizar o Writer, não vou mais utilizar o Word para trabalhar esse meu texto quando ele for transformado em PDF. E quando é que eu consigo, de que forma, como é que eu consigo, né, trabalhar esse arquivo no formato PDF? Quando é que eu transformo esse meu arquivo que antes era .odt, ou .doc, ou .docx, como é que eu transformo ele em PDF? Eu vou aqui acessar as configurações e escolher a opção aqui de salvar como. E se eu estiver trabalhando com o Writer, eu vou trabalhar com a opção de salvar em PDF ou exportar PDF, que é nesse ícone que vocês estão vendo aí. Quando eu estiver trabalhando no Word, eu vou procurar aqui a opção salvar como, escolher aqui a opção PDF. Depois vou em salvar. Já quando eu estiver trabalhando com documentos Google, o processo é um pouco diferente. Então, eu vou ter que acessar aqui, após a conclusão do meu curso, do meu trabalho, né, da minha atividade de edição de texto. Eu vou aqui em arquivo, fazer download, e eu vou escolher a opção documento PDF. E aqui, né, só reforçando que na opção salvar como é possível optar pelo formato, né? Não só pelo formato PDF, como vocês viram aí nas demonstrações, tem vários formatos que podem ser escolhidos. E aí, galerinha, bons estudos. Até a nossa próxima aula. E não esqueçam de se inscrever no canal da escola e deixar o seu like no vídeo. Tchau, tchau.